E aí, Gustavo, beleza? Boa tarde, senhores. Boa tarde a todo mundo aí que está ligado aí na super live da Liberdade. Presidente, satisfação estar com o senhor aqui, meu parceiro, meu amigo Fábio Faria, Cuiabano Lima, só gente boa aqui nessa live. Tarcísio, você é um monstro, meu irmão. Sou teu fã, tá? Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Para nós que é uma honra, viu, Gustavo? Eu estava falando com o Tamo presidente junto. agora há pouco, do valor, e o Fábio falou isso no dia do Encontro dos Sertanejos, ele foi muito feliz, quero cumprimentar a todos da mesa, quando assim, essa nova onda, a onda forte que precisava bater, que é vocês virem nesse apoio ao país, a ser patriota, a ser brasileiro, era tudo que a gente precisava, então tem que parabenizar você pela atitude de se posicionar, que eu sei que não é fácil para nós artistas, que tem um público, mas vocês realmente tomaram um lado, que é o lado do bem, o lado da verdade, o lado da coragem, o lado de defender os nossos valores que são inegociáveis. Então, sem dúvida nenhuma, você, Leonardo, Chitão, Zezé e tantos outros artistas aí, os grandes artistas da música sertaneja, e você, todo mundo sabe, com todo respeito a todos, você é o embaixador, né, bebê? Então, fala com a gente, fala comigo, fala com o Abre Brasil. seu coração. Fala, Ele tá com o violão ali. Conta Abre tudo. seu coração. E eu Já tá quero... no ponto aqui, ó. Já tá no ponto. Opa! Abre seu É incrível coração aí, poder. bebê. Essa foi a primeira viola sua? Não, na verdade, essa aqui diz que quando a gente não precisa mais, a gente começa a ganhar, né? Quando a gente precisa, a gente não ganha. Por acaso, tu, quando era garoto, tu ganhava aquela violinha de madeira, com aquele cordão de fio de linha de pescar, por acaso? Começou com aquela? Presidente, você não vai acreditar, meu primeiro violão, a gente veio de uma família assim muito pobre, né? Muito simples, mas assim, de um amor gigantesco. Meu pai, a minha mãe faleceu em 2015. O meu pai deu duro para criar a gente, assim, trabalhou muito. A minha mãe também trabalhou muito. A minha mãe trabalhava o dia todo. A gente morava a 70 quilômetros do nada, na roça. Então, minha mãe trabalhava ali nas fazendas, lavava roupa para os fazendeiros ali na região, a troco de 1 litro de óleo, 1 litro de manteiga, 1 litro de feijão. Meu pai passava 2 meses fora. E eu comecei a tocar na igreja ali com 6 para 7 anos, as primeiras notas. E meu pai falou que no Natal, ali de 98 para 99, me daria um presente. E foi um violão que ele fez praticamente uma catira, né? Deu lá, acho que 1 semana de trabalho braçal lá, e mais umas 3 galinhas caipira, e me deu esse primeiro violão. Então, assim, e é um violão que eu tenho até hoje. Então, assim, faz parte da nossa família, um violão de mais de 50 anos que ele existe, e foi onde tudo começou, onde despertou esse desejo de cantar, de fazer música e de levar alegria e emoção para as pessoas. Parabéns. Eu Não é quero dizer brincadeira. naquelas lives que nós fizemos, eu quero registrar aqui, presidente Fábio Tarcísio, que ele foi o rei das lives. E o sertanejo foi o que mais ajudou durante a pandemia. O Gustavo teve a hombridade de mandar um Boeing de oxigênio para Manaus. Né? Cilindros de oxigênio. Você pôs a cara, foi à frente, aí puxou todos os outros artistas para as grandes lives que a gente conseguiu de equipamento de EPI e mais máscaras, álcool em gel. Então você realmente fez essa onda crescer, é o rei das lives, é o embaixador da música, é o número 1 do Brasil. Com muito orgulho, a gente está junto aí há muitos anos. E você é filho de um pai, como a gente falou numa live de São João, filho de um pai e de uma mãe pobre, mas nunca perdeu a dignidade, o caráter e a vontade de trabalhar. Nunca quis ganhar o peixe, sempre quis aprender a pescar e foi atrás da sua vida com 18 anos. É assim a força do brasileiro. Ao contrário que o PT quer fazer, escravizar o Brasil com o comunismo e o socialismo, querer dar o peixe pronto e escravizar as pessoas. A verdade dói, Gustavo, mas ela dói uma vez só. Agora, a mentira, ela te escraviza, ela te ilude, ela te bota numa situação que você não consegue enxergar a verdade. E eu quero te parabenizar pela tua coragem. Não tem como dar errado. O carinho das pessoas, o afeto das pessoas. Eu costumo dizer que os bolsonaristas, né, são praticamente quase um clã. Né? Todo mundo ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo é parceiro, respeita as pessoas, e é isso que a gente deseja para um Brasil, para um futuro, né, do nosso Brasil, que a gente tenha mais liberdade, que a gente tenha mais amor, a gente tenha mais harmonia, porque já chega de guerra, já chega de tristeza, são tantas
barbaridades que a gente, né, a gente vê todos os dias, pai desrespeitando filho, filho desrespeitando pai. Parece que os nossos valores, né, da nossa criação estão ficando de lado, e dando espaço para coisas ruins. E a gente não pode. Eu acho que esses dias eu estava comentando com um amigo meu, e ele falou: Gustavo, aquele mundo que a gente viveu ali dos anos 90, dos anos 2000, já acabou faz tempo. Eu falei assim, a questão das tradições, né, dos valores daquela época, e eu acho tão bonito, cara, assim, eu acho tão admirável quando eu vejo um pai tratando um filho com carinho, um filho dando um beijo no pai, agradecendo pelo amor, pelo carinho, por estar nos momentos mais difíceis e nos piores momentos. Meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, outro de 4, né? E assim, a hora que eu vou sair de casa com o coração na mão, e vem cá, dá benção papai, vai com Deus, bom trabalho. A hora que eu chego de casa, chego de viagem, filho, eu estava com saudade, papai estava com saudade, tá benção. Então, acho que essas tradições, né, interioranas, tudo isso que fez parte da minha infância, eu acho que a minha infância, Cuiabano, presidente, eu não... A minha paz de espírito e a minha confiabilidade, né, os meus princípios, é inegociável. Eu não negocio os meus princípios, eu não negocio a minha ética, o meu caráter. Sou um cara defeituoso, tenho muitos defeitos, tenho muitos problemas, né? Todos nós somos cheios de defeitos, mas uma coisa que nunca será negociada se chama meu caráter. Eu acho que o homem pode perder a saúde, ele pode perder dinheiro, mas a partir do momento que ele perde o caráter, ele perdeu tudo. Então, é isso que eu desejo, que a gente tenha mais compreensão, que a gente tenha mais fé, né? Que a gente confie mais em Deus. Eu acho que Deus é o ponto, o ponto na interrogação de tudo que a gente vive, de tudo que a gente vivencia todos os dias, perguntando, clamando por uma resposta, né? O porquê da gente estar assim. Então, eu acho que a gente tem que ter mais fé, a gente tem que ter mais sabedoria, temos que ter mais consciência, perdão, cara. O perdão, ele é incrível, ele tem uma força de libertar as pessoas, ele tem uma força de libertar as pessoas do mal. Então, acho que a gente deve, sim, olhar para o lado e ser mais gentis, porque gentileza gera gentileza, e a gente é um só povo, a gente é uma só nação, e a gente precisa estar juntos, um torcendo pelo outro, um brigando pelo outro, né? E é isso. Eu acho que o Brasil ele está no caminho certo, e com o nosso presidente a gente tem certeza que vai ter mais 4 anos de muitas realizações. São inúmeras coisas que foram positivas para o Brasil. O Tarcísio fez um trabalho incrível na infraestrutura do Brasil. A gente que corre, Cuiabano, você sabe, a gente corre por esse Brasil de canto a canto. Eu acho que, do mesmo jeito que num dia eu estou em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no outro dia eu estou no Acre, eu estou em Boa Vista, e a gente vê a obra do governo federal, a gente vê o trabalho que o Tarcísio fez, o trabalho que o Bolsonaro, que toda a equipe de infraestrutura fez, né? Só do presidente ser contra as drogas, ser a favor da família, ser a favor do bem, né? Ajudando os mais pobres. O Auxílio Brasil foi nós passamos uma dificuldade gigantesca. Eu falo assim, nós brasileiros, a gente teve uma pandemia terrível, né? Teve uma pandemia terrível e depois uma guerra, né? Que o mundo inteiro foi afetado. E a gente, mesmo assim, o Brasil segue na frente, o Brasil segue se superando, o Brasil segue sendo vitorioso e cada dia mais crescendo e crescendo mais. Então, eu acho que eu não tenho nem o que falar. Bolsonaro é o nosso presidente e eu estou com você, presidente. Vamos com tudo. Deus acima de tudo. O Brasil é no coração. Vamos juntos. No meio militar, ele costuma dizer, né? Satisfação do dever cumprido. Brasil acima de tudo. A situação que eu estou, o sentimento é o mesmo. A satisfação de poder ajudar o próximo, ajudar o seu país, se abster de muita coisa, perder a paz em todos aqueles momentos que você pode ter, né? Porque por ser uma figura conhecida, sempre tem gente ao teu lado,
Mas, por outro lado, também é gratificante, o povo do teu lado. Isso não tem preço. E, geralmente, quando se está num final de mandato, como é o meu caso, né? Acaba final do ano, geralmente você tem desgaste. O político tem muito desgaste. Conosco é exatamente o contrário. O apoio que eu estou tendo agora, eu vou dizer, no mínimo 3 vezes superou o que eu tive em 2018. Então, grande parte da população é o reconhecimento do que nós passamos, do que o mundo passou e qual país se saiu melhor e por quê. Você pode ver, quando se fala no auxílio emergencial durante a pandemia, né, a gente gastava por mês 50 bilhões de reais só com auxílio emergencial, 50 bilhões por mês. Agora tem o Auxílio Brasil, que alguns falam, não vai ter como pagar a diferença, os R$ 200 no ano que vem. Tem sim. Tem, porque a gente não rouba. A estatais sobra não, dinheiro. Entre prejuízo e lucro, entre prejuízo estatal e lucro no momento, está na casa de 180 bilhões de reais. Então tem dinheiro. Não está no teto de gasto. A questão da pandemia também não estava no teto de gasto. Tá? Foram gastos no total 700 bilhões em 2020. E nós arranjamos como atender o povo, comprando vacina, medicamentos, criando hospitais de campanha, leitos de UTI, vacina, entre outras coisas. Né? Porque agora que nós saneamos nossas contas, praticamente não temos mais problema. Dívidas, continuamos, a dívida interna bastante alta ainda, mas está num decrescente essa dívida. Porque não teria para atender o povo. O pessoal lançou a semana agora, ele vai, não é congelar, não, é diminuir o salário mínimo. Para você fazer isso, tinha que ter uma ação no parlamento. Qual parlamentar ia votar? A não ser o Janone, que votaria favorável a isso. O resto, mais ninguém votaria favorável a isso. Ele vai mexer no BPC, ele vai mexer na aposentadoria rural. O que vai ser mexido na aposentadoria rural é se escolher um cara que não administre bem o Brasil. Se você bota uma pessoa aqui que continue fazendo as besteiras que os outros fizeram no passado, o endividamento vai chegar a tal ponto que vai colapsar a economia, vai acabar a economia. Você não vai arrecadar mais porque não tem mercado. E se não vai arrecadar, não vai pagar salário para servidor, civil, militar, aposentadoria, BPC, auxílio. É isso que vai acontecer. E eu vi outro dia, né, o outro lado falando, se o Bolsonaro está feliz pelo mercado, o mercado está feliz por causa do Bolsonaro. Quer deixar o mercado triste, acabar com o mercado? Qual o país do mundo que não tem mercado? Em país do mundo onde não tem mercado, como é que está o povo? Como é que está o povo na Venezuela? Está feliz? Lá não tem mercado. Como é que está o povo lá em Cuba? Como é que está indo a população da Argentina? Nós, irmãos do Rio Grande do Sul... Prometeram o churrasco lá, né, presidente? Lá na campanha do Fernandes com a Cristina Kirchner, você ia no supermercado, estava lá, quer um churrasco? Vote Fernandes Kirchner. Hoje não tem nem osso para os caras lá, nem osso. Vários filmes eles quebrando as churrasqueiras, os argentinos. Mas o cara... É só conversar com eles. Mas é impressionante como alguns acreditam e conversinha para boi dormir, pô. Ô, Gustavo, alguém já te deu picanha alguma vez? Te deu carne ou você teve que correr atrás aí na sua vida aí? Como é que foi a tua infância que você falou que passou fome? Rapaz, vou te falar aqui, viu? A nossa infância a gente não passou fome porque a gente morava na roça e meu pai plantava um arroz, um feijão, minha mãe tinha uma horta ali, criava uns frangos em caipira, né? Assim, de passar fome, assim, a gente nunca passou, mas a gente comia carne de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, né? Quando, matava um porquinho lá, minha mãe na nossa época não tinha luz, né? Não tinha energia, não tinha geladeira, não tinha fogão, era tudo no fogão a lenha, totalmente feita de barro, de palha, né? Então, assim, fome a gente nunca passou, mas a gente teve que trabalhar muito, cara. Trabalhar muito para poder dar uma certa dignidade para a nossa família. Eu acho que nem a palavra dignidade, né? O sustento, né? Porque a dignidade, eu acho que você nasce com ela, eu acho que você não adquire ela no meio do caminho. Você nasce com ela, ou você é digno ou você não é, ou você tem caráter ou você não tem. Isso aí você não conquista, isso você não compra, isso aí você não negocia, né? Mas eu acho que o país está no rumo certo, Cuiabano. Eu acho que o trabalho, cara, ele dignifica as pessoas. O trabalho é incrível, o poder que o trabalho tem nas nossas vidas.
né? Eu acho que sem o trabalho, eu comecei a cantar muito cedo, com 11 anos de idade. Aos 15 para 16 eu fui para Brasília, fiquei aí uns 3 anos em Brasília. Voltei para a casa da minha mãe em 2006 para 2007, e lá em Minas Gerais, do lado de João Pinheiro. E voltei, falei, mãe, o bicho pegou aqui, eu não tenho dinheiro nem para comer. O meu aluguel está vencido há mais de 3 meses, eu estou para ser despejado a qualquer momento. E a minha saudosa mãe virou para mim e falou assim, Gustavo, vem aqui para a casa do seu pai e da sua mãe, porque o arroz aqui nunca vai faltar, meu filho. E eu voltei no dia 24 de dezembro de 2005, e em janeiro de 2006 eu fui para Goiânia, onde tudo começou a dar certo para mim, né? Com muito trabalho, através do trabalho, de correria, de composição, de cantar em barzinho. Então, assim, o trabalho sempre foi muito incrível na minha vida. Eu acho que o trabalho, ele transforma as pessoas. Só de você saber que tem pessoas que dependem de você, a sua família que depende de você, os seus filhos, né? Eu acho que o brasileiro, você vê o tanto que a taxa de emprego, né, aumentou, tanta gente empregada, tanta gente trabalhando. Hoje você precisa de uma pessoa para fazer alguma coisa, você não consegue, porque está todo mundo trabalhando. De uma forma ou de outra, está todo mundo ralando. Então, eu acho que o trabalho ele é o quê nessa questão toda. A gente tem mais benefícios, a gente tem mais sabedoria, a gente ajuda mais a nossa família, a gente ajuda mais o governo, a gente tira a sobrecarga do governo, né? E o governo vota o presidente, todas as pessoas, os assessores, os ministros vão ajudando de outra forma. Eu acho que o Auxílio Brasil foi maravilhoso para todos nós brasileiros, para todas as pessoas que dependem do Auxílio Brasil. A gente veio de uma pandemia onde deu tudo errado. Nós da música, ficamos 2 anos parados e sem saber quando ia voltar, quando não ia voltar. A gente, através do apoio do governo, a gente não mandou ninguém embora, a gente segurou todos os funcionários, mais de 500, no meu caso, mais de 500 funcionários foram preservados, mais de 500 empregos. E olha que eu sou um bebê, né? Eu sou um filhotinho perto desses grandes empresários. Então, a gente organizou com todo mundo, a gente organizou com todos os funcionários, com todas as pessoas, e falamos, a gente não consegue pagar o que a gente pagaria no mês de show normal, no mês sem pandemia, trabalhando normal. Mas como eu também não estou trabalhando, ninguém está trabalhando, a gente vai se ajustar em pagar metade, e todo mundo não ficou na mão, nenhum dos nossos funcionários ficaram na mão, onde tudo fechou, o Brasil fechou, e eu também sabia que essa não era a melhor forma e esse não era o melhor caminho, porque uma hora ou outra a conta ia chegar. Mas graças a Deus que a gente está saindo dessa pandemia terrível e a gente está voltando a crescer. Embaixador, e o presidente está falando aqui, viu, embaixador? E o presidente foi o único chefe de Estado que defendeu que as pessoas que precisavam trabalhar tinham que trabalhar, né? Contra tudo e contra todos. E hoje o Brasil mostra, né, que as medidas do presidente, hoje o Brasil se coloca totalmente melhor do que todos os outros países. Se você for olhar os países da Europa, Estados Unidos, estamos com inflação menor, o crescimento do PIB maior, a nossa economia indo muito bem por causa das ações do presidente, preservando empregos, o Auxílio Brasil, a MP do Bem, né, o Pronamp, como você aí muito bem disse, preservou os seus 500 empregos. Gustavo, essa live aqui são 22 horas daqui a pouco completadas. São milhões de pessoas, milhões que já participaram, que estão assistindo. São vários canais transmitindo. Agora estamos quase com 500 mil só nessa aqui. Mas tem Poder 360 e vários, tantos outros espalhados, cada um com 100 e poucos mil, enfim. O Brasil todo está assistindo. E você me mostrou a foto da sua casa, quando você nasceu, onde você foi criado ali com lágrimas nos olhos, né? A casa na areia mesmo, com ali de barro, a casa de barro ali, a sua família. Você disse, isso aqui, por isso que eu estou com o presidente. São os valores que o presidente defende ali, a família. Né? Eu cheguei até onde eu cheguei porque eu tive os ensinamentos do meu pai, o respeito. Bom demais da conta. A gente fica muito feliz, assim, o Fábio foi muito feliz em pedir, junto com o Matheus e Cristiano, essa música. Eu falo, tudo tem o tempo de Deus para as coisas. E é o tempo do Brasil agora.
entendeu? A gente tem a última bala do tambor do 38, mas é a bala do amor, é a bala da verdade, é a bala da solidariedade, é a bala do progresso, é a bala dos empregos, é a bala da arte, do show, da cultura. Você sabe, Gustavo, que 90% dos nossos contratantes é o pessoal ligado ao agronegócio, aos rodeios, sindicatos rurais, né? É o interior do Brasil. Então a gente viaja o Brasil inteiro, você também é um cara que sempre veio da roça, o caboclo sai da roça, mas a roça não sai do caboclo. Não sai. Então, Cuiabano, e assim, e a gente deve muito ao que o Brasil está vivendo ao agro, né? As pessoas de grandes agricultores, pequenos agricultores. Eu acho que é a cadeia que faz tudo isso, sabe? Se não fosse o agro, a gente estava, como diz o ditado, nós estava na merda, né? Nós estava lascado. Ainda bem que nós temos esse grupo maravilhoso, esse clã maravilhoso aí do agro que faz um trabalho incrível e sofre, viu? Sofre muito porque depende de clima, depende de chuva, depende de sol, e nós temos a favor, porque o clima do Brasil ele é incrível, né? E nós temos as pessoas que gostam de trabalhar. Então, o presidente falou, nós temos tudo que nenhum país tem. Nós temos tudo. Esse país só precisa de ter o nosso capitão, o nosso presidente na frente desse barco, que a gente vai ser muito feliz. Não é por mim, por você, o cuiabano, ou por outras pessoas, é pela nossa próxima geração, pelos nossos filhos. Eu quero um futuro melhor para os meus filhos, né? Porque muita gente, a gente às vezes vê falando, não sei o quê, eu vou mudar daqui se o outro lado ganhar, né? Eu acho, não adianta, a gente nasceu aqui, a gente viveu aqui é o lugar que a gente ama. Beleza, você vai mudar aqui, você vai morar onde, cara? Entendeu? Você vai ficar longe da sua família, você vai ficar longe dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Eu acho que é muita ignorância a gente pensar dessa forma, né? A gente tem que convocar todo mundo, mostrar o lado certo, porque é isso, ninguém larga a mão de ninguém, nós estamos todo mundo no mesmo barco, entendeu? A gente tem que remar para chegar no destino certo, todo mundo. Então, a gente precisa de um dos outros, sim, né? Eu, talvez o mais velho aqui presente, nasci em 55. Nos anos 70, nós importávamos alimentos do Brasil. Até que no governo do General Geisel, apareceu um cidadão aí para ocupar o Ministério da Agricultura, chamado Alisson Paulinelli. E ele mandou jovens engenheiros para fora do Brasil, para a Europa, Estados Unidos, até para o Japão. E esse pessoal voltou para cá, depois de alguns meses, com muitos sonhos, e foram desbravar o Centro-Oeste. O Centro-Oeste, naquela época, o nego falava, você vai para lá para fazer o quê? Aquela terra seca, sem nada. E hoje o centro do Brasil é algo que realmente é um fantástico. Obviamente não é só dali. E nós temos o orgulho de dizer hoje que temos a nossa segurança alimentar garantida. E mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O agro tem tudo? Não. Nós somos dependentes ainda de fertilizantes. Agora, nós temos reserva na região de Foz do Rio Madeira de fertilizantes para 400 anos. E nós vamos começar a explorar isso lá. Pode ter certeza disso. Temos alguns entraves ainda, entraves ambientais, questão de reservas indígenas. Mas com o novo parlamento que está aí, de centro-direita, do livre mercado, família, nós vamos aprovar esses projetos e vamos explorar fertilizantes nessa área que vai servir para nós, seremos autossuficientes nisso tudo. E mais ainda, nesse projeto que está no Congresso, a gente vai permitir, se o indígena assim quiser, poder cultivar na sua propriedade. Você pega, por exemplo, os parecis aí de Mato Grosso, que já produzem muita coisa. Não começou no meu governo, tá? Começou em outros governos, mas foi a primeira etnia que começou a aparecer nesse sentido. E outros governos, né, queriam apenas que o índio ficasse dependente do Estado. Não, o indígena é irmão exatamente igual a nós. Então, imagine quanto nós seremos necessários para o mundo. Se você fazer as contas aí, o mundo cresce um pouco mais de 50 milhões de habitantes por ano.
é muita boca para alimentar. E uma pessoa pela outra, né? É 1 quilo de comida por dia. Como você fala 50 milhões de habitantes, então por dia você precisa de 50 mil toneladas. É muita coisa. Então, e o Brasil é que tem isso. Por mais que alguns países nos acusem o tempo todo, né, em especial alguns da Europa ali, o Bolsonaro está tocando fogo na Amazônia, não vamos importar comida do Brasil. Bem, a primeira é uma grande mentira. A segunda, não vai importar do Brasil, vai importar de onde? Não tem de onde importar. E outra, se o Brasil ficar fora de combate no tocante a isso, como a Ucrânia ficou, se falta ou tem menos oferta de produtos do campo, o preço vai lá para cima. Vai ver quanto custa uma picanha lá na Europa, nos Estados Unidos. E deixar claro, né? Se você pegar o valor médio do Bolsa Família lá de trás, se comprava 3 quilos de picanha. No nosso Auxílio Brasil, você compra 8. Então, desculpa aqui, eu sou o rei da picanha. Presidente, tem uma pergunta aqui do internauta. Quantas invasões de terra tinha do MST no governo do PT e no seu? Nós vamos começar um pouquinho mais cedo. Fernando Henrique Cardoso. Era 1 por dia. Tá? No governo Lula, 20 por mês. E nosso governo, 5 por ano. Agora, por que diminuiu isso aí? Que nós demos dignidade àquele que vivia num pedaço de terra chamado posse. Ele era posseiro. Ele não era dono daquilo. O PT entregava e daí usava essa pessoa que estava naquela terra como massa de manobra. Eles eram obrigados a subir em caminhões ou em ônibus para invadir uma fazenda 100, 200, 300 quilômetros dali. Quando ele ganha o título, que é o registro da terra, ele passa a ser um proprietário de verdade, passa a ter dignidade, tem acesso ao banco e entra para valer na agricultura familiar. E nós entregamos 420 mil títulos pelo Brasil. 80% para as mulheres. Então tem 2 caras na terra, um casal, não interessa se é casado ou é união estável, o papel vai no nome dela. Porque às vezes, no nome do homem, ele faz uma gracinha, vende, tá, uma besteira qualquer, e vai para outro assentamento, espertalhão, né? Nós acabamos com isso. Então, a comida que chega em nossa mesa para valer, em grande parte, vem da agricultura familiar. E a Caixa Econômica e Banco do Brasil nunca abriram tantos créditos para a agricultura familiar como tem feito atualmente. Então é a cara do novo governo. Nós acabamos com as invasões de terra, que era uma coisa terrível, todo dia via imagem nas televisões, porque eu costumo dizer, se coloque no lugar do fazendeiro que teve sua terra invadida, sua propriedade depredada, seu caminhão, seu trator queimado, tá? Seus animais de estimação abatidos. Como é que você fica? E você tem que entrar na justiça, tem que entrar, tudo bem. Agora, deixa claro, tem um decreto do senhor Lula lá de trás, quando falava, é o tal famoso PNDH3, né? O pessoal tem que dar um Google, e tem mais de 100 páginas, e dá uma lida naquele trem lá. Mesmo com uma decisão judicial favorável à reintegração de posse, uma comissão indicada por gente do PT que ia analisar se a propriedade tinha ou não que ser desocupada por parte dos invasores. Isso daí, você pode ver. Por que o PT não bota em seu plano de governo? Ou melhor, o PT não tem plano de governo. Porque as facções do PT querem a volta disso. O próprio Lula, é muito importante eu falar aqui, o próprio Lula, quando acabou a Constituição, né, a Constituinte acabou, ele se recusou a assinar a Constituição. Porque ele tinha 2 pontos cruciais que ele era contra. E tem discurso dele nesse sentido. Primeiro que ele achava que os militares estavam com muitos poderes. Ele queria botar o militar como se fosse uma guarda nacional, uma guarda pretoriana. E a outra, porque ele não concordava com a propriedade privada como sendo algo sagrado. Ele queria relativizar a propriedade privada. Ou seja, tudo aquilo que você adquiriu ao longo da sua vida. E quando se fala em propriedade, não é fazenda apenas, não. Até imóveis. Muitas vezes, ao longo da sua vida trabalhando, ele compra 2, 3, 4, 5 imóveis, né? E no futuro, para complementar a sua aposentadoria, vai viver do quê? Dos aluguéis. Então o Lula e o PT queriam acabar com isso aí. Agora, isso ele materializou depois num decreto. Num decreto, imagina, nem emenda a Constituição, num decreto. E não tenho dúvida, caso chegue ao poder, eles vão, com toda certeza, voltar a implementar isso. E mais ainda,
quem assumir o ano que vem tem 2 vagas para o Supremo. Já temos lá um advogado do MST. Foi aquele mesmo que... Tá, um advogado do MST. Vai botar mais 2 semelhantes. Com toda certeza, ele vai impor aqui um socialismo ao arrepio da lei. Então, isso tudo tem que ser preocupação por parte de todos. Ver o que está acontecendo, estudar. Não é ver proposta apenas, né? É ver a vida pregressa daquela pessoa. Que agora, durante a campanha, está o outro lado falando que é contra o aborto. Ele mudou. Ele é contra a legalização das drogas. As pessoas mudam, mas essas só mudam às vésperas das eleições. Pois não, doutor Gustavo Lima. Fala, embaixador. Fala comigo. Fala com o presidente. Primeiro é uma honra, né, cara? Assim, eu acho que nunca foi tão fácil. A gente tem um presidente que é contra as drogas que desgraçam com a vida de tantas famílias, né, de tantos jovens, né, Cuiabá? O inferno que vira a vida de uma família de pessoas que usam droga. Isso é inadmissível, cara. Isso é uma tristeza. Pergunta para a mãe, para um pai que tem um filho viciado. Isso é a coisa mais triste do mundo, né? E é isso que a gente quer. A gente quer um presidente que seja a favor da liberdade de expressão, né? Que a gente pode falar. A gente também gosta de falar umas besteirinhas, né, Cuiabano? Contar umas piadas boas. Daqui a pouco não vai poder nem contar umas piadinhas, não vai poder contar mais, né? Cara, você vê o trabalho que o Tarcísio fez e está fazendo, e agora o nosso governador por São Paulo, o Tarcísio, parabéns, tá, cara? Você foi um cara que fez total diferença no governo Bolsonaro, e eu tenho certeza que você vai gerir São Paulo muito bem. São Paulo, que é um dos estados mais importantes do Brasil, ter um governador como você, vai ser golaço, cara. Então, parabéns. O programa social, né, que o Brasil tem hoje é incrível. O Auxílio Brasil é mais de 20 milhões de pessoas beneficiadas. Então, a gente tem que realmente olhar por esse lado, o presidente ajudando quem mais precisa, quem mais necessita, né? E uma coisa também que a gente fala que eu fui, né, fui a favor e defendo a questão do armamento, né? Eu gosto também de dar uns tirinhos de esporte. De vez em quando eu vou lá pra fazenda lá, sapeco uns tiros lá, junto os meus amigos, lá nós colocamos uns alvos lá. Tem uns 38 lá também, pular pra dentro lá é confusão, na seta também, né? Defendendo o que é nosso, né, Cuiabá? Tá porque certo. Daqui a pouco... Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E tem outra. Tem tua família, tem tua esposa, tem teus filhos, que é o patrimônio. O Tarcísio quer te dar uma palavra de agradecimento aqui. Não, só agradecer aí, embaixador, essas palavras. Eu fico super feliz. É engraçado ouvir isso de um ídolo. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas a gente deve tudo aí. Eu acho que o time de ministros deve tudo ao Bolsonaro. Outro dia eu estava no Flow. Repita isso aí. Né, e eu perguntei para o Igor, que estava lá me entrevistando, o seguinte: você já reparou que todos os ministros, são apaixonados pelo presidente? E aí ele disse, é verdade. Pois é. Ó. E eu disse, sabe por que isso acontece? Porque o presidente nunca trouxe o crédito para ele. Pode reparar todos os eventos que aconteceram no Palácio. Você está anunciando o Plano Safra, uma coisa bacana para o agro, e ele está lá dizendo, olha, graças ao trabalho da Tereza, isso aqui está acontecendo. Você vai para um leilão de lançamento do 5G. Graças ao trabalho do Fábio Faria, isso aqui aconteceu. Aí ele está entregando água no Nordeste. Olha, graças ao Rogério Marinho, não sei o quê. Estão entregando obra não sei aonde, Ferrovia Norte-Sul. Não, porque o trabalho do Tarcísio. Aí a economia cresceu. Não, porque o trabalho do Paulo Guedes. Ele distribuiu o crédito para os seus ministros. E aí o que aconteceu? Formou líderes. Quem era Jorge Seife? Ganhou uma oportunidade. Virou um grande secretário da Pesca. Uma secretaria que no passado só negociava seguro-defeso. Virou esse grande secretário da Pesca e hoje é senador da República por Santa Catarina. Damares Alves, com um trabalho brilhante na pasta dos direitos humanos, da mulher, da família, que ninguém levou a sério nunca. Senadora pelo Distrito Federal. Tereza, senadora no Mato Grosso do Sul. Rogério, senador no Rio Grande do Norte.
né? O astronauta, senador aqui em São Paulo. Eu estou no segundo turno, quem eu era? Não era ninguém. Recebi essa oportunidade do presidente, tive liberdade para montar a equipe, tive incentivo para fazer um trabalho. O presidente formou lideranças. Quando a gente vai para o outro lado, você vê o seguinte, quem o Lula formou ninguém. Na verdade, ele asfixiou uma série de pessoas que tiveram ao lado dele. E essa é a diferença de ter um projeto de poder e ter um projeto de país. O presidente tem um projeto de país. O presidente prensa o Brasil. E aí, a esquerda está há 40 anos falando da mesma pessoa. E é uma pessoa que perdeu a capacidade de resolver os problemas nacionais. Está superada, o discurso está antiquado, o discurso está velho, né? O discurso... Lá atrás, esses caras tiveram a oportunidade de fazer a diferença, acionar as alavancas para o Brasil crescer e não fizeram. Condenaram o Brasil à pobreza. E o presidente, com todas as dificuldades que nós enfrentamos nos últimos anos, ele conseguiu fazer as reformas, conseguiu botar o Brasil para crescer. O Brasil vai crescer esse ano mais do que a China. Isso não acontecia há 42 anos. O Brasil vai crescer mais que os Estados Unidos, mais que os países da zona do euro. Está criando oportunidade, está criando empresa, por causa da lei da liberdade econômica. A inflação está caindo, vai ser menor do que os Estados Unidos, países da zona do euro, menor do que o Reino Unido. Ou seja, nós temos esperança. E aí, nunca foi tão fácil tomar uma decisão. Então, acho que eu, Fábio Faria, o time todo do presidente, deve muito a ele. E é por isso que eu disse, eu tenho orgulho de ter feito parte desse time, de ter feito parte dessa história, de estar vendo esse rompimento com aquilo, com o passado que estava corroendo um Brasil, né? Um passado de insucesso, de fracasso. E a gente agora tem um futuro de esperança, de prosperidade. E aí, pô, ouvir elogio do embaixador, nunca pensei na minha vida também não, viu? Isso aqui eu vou guardar para sempre. Você merece, meu irmão, você merece tudo de melhor. Você, todo o time, todo o time do Bolsonaro, todo o time do presidente foi escolhido e como você falou, né, é praticamente uma irmandade, o presidente dá liberdade para todos trabalhar e cada um fazer o seu papel, né? Vocês, cada um tem o seu papel e cada um faz o seu trabalho, independentemente de qualquer coisa. Bolsonaro deixa vocês, e incrível o trabalho que vocês fizeram, né? E também o Cuiabano, vamos falar aqui também da liberdade religiosa, porque eu acho que a religião ela é sagrada, independente de qualquer coisa, do que você acredita, a religião ela é sagrada. A religião ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar as pessoas, tem o poder de tantas coisas. E você vê todas as religiões unidas, todo mundo fazendo o que pode, o que não pode para defender a sua religião. Daqui a pouco, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter problema até para falar que crê em Deus, a gente vai ter problemas, né? Então, a gente, por essa liberdade religiosa, por ter a minha mãe, que sempre foi minha mãezinha religiosa a vida toda, eu também, né, temos a minha religião, sou um cara temente a Deus, temente a tudo que Deus me proporcionou, e é isso, cara. Eu acho que a religião ela tá acima de qualquer idealismo, tá em cima de qualquer coisa, né? Deus é maior do que tudo nas nossas vidas. Não, e só mais um agradecimento, porque é legal estar conversando com você e o seu exemplo está inspirando, pode ter certeza, um monte de gente. E a gente está vendo aí uma energia boa passando para as ruas. A gente está sentindo isso a cada evento que a gente faz. Aquele clima de eu acredito no Brasil, eu acredito na vitória. Aquele sentimento que pegou a torcida do Atlético Mineiro há uns anos atrás, que os caras tinham que virar, né, alguns jogos ali, semifinal de Libertadores, os caras tinham perdido fora de casa de 3, tinha que devolver 3 gols de diferença e a torcida ficava na arquibancada, eu acredito, e a gente está sentindo isso na rua todo dia. A gente está sentindo a virada acontecendo, a gente está sentindo a vitória chegando, e eu não tenho dúvida que ela vai acontecer, e ela vai acontecer porque o Brasil merece. O Brasil merece a vitória, merece a prosperidade. Isso, presidente, outra coisa. Eu acho que esse próximo governo, esses 4 anos foram incríveis, mesmo com os desafios que o senhor teve,
que a sua equipe, as pessoas que compõem o teu governo, né, teve por causa da pandemia, por causa da guerra. Eu acho que nesse próximo ano é hora da gente olhar para os mais necessitados, para o pessoal, principalmente do interior, porque eu venho do interior. Eu nasci na roça, na roça mesmo. Nasci de parteira, para você ter uma noção. Quanto tempo, Gustavo? Tirou da barriga da minha mãe foi a meu pai. E assim, Gustavo, eu tenho certeza que o senhor vai dar uma olhada com carinho. O dentista ia lá de quanto em quanto tempo? Já de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos para arrancar o dente da molecada, porque não tinha saneamento, na verdade não tinha nada. Ainda bem que você está com os dentes bonitos. Necessidade no mato, cara. Ô, Gustavo, a gente não tinha banheiro, a gente não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Então, assim, tudo que a gente fez e viveu foi assim, ao mesmo tempo difícil. Gustavo, mas foi nós estamos com 22 horas de live aqui, Gustavo, e nós temos um momento muito especial para você, presidente. Vocês, como todos, já ouviram falar no Antônio Hermílio de Moraes, um dos grandes empresários do Brasil, um homem que nos honrou com o seu trabalho, com a sua força, com a sua simplicidade, e a família dele está aqui e gostaria muito de presenteá-lo. Entra aqui, por favor, Antônio Hermílio de Moraes, filho e sua família. Vou passar a palavra para você. Vem cá, Antônio. Fica aí, Gustavo. Você vai encerrar cantando Fica aí. Mãe. Gustavo, fica aí para você fazer uma música aí e um poema para você, presidente. Presidente, uma honra muito grande estar aqui com os senhores, governador. O senhor sabe que em 1950 a BIC criou essa caneta que foi o ícone da nossa geração. Fica mais e em 75 eles fizeram, a BIC fez um modelo comemorativo comemorando os 25 anos de sucesso mundial da caneta. Ela é toda em prata e essa caneta foi do meu pai. Seria uma honra o senhor ficar com ela. E assinar a posse. O senhor sabe que para alguns casos só uma bala de prata funciona, né? Nós tivemos agora cedinho na casa de minha mãe, fez 90 anos hoje, mandou um grande abraço para o senhor. Ela vai se sentir muito honrada se o senhor puder alguma vez usar essa caneta. Tá bom? Um grande abraço. O Bebê está aí ainda também? Obrigado, família Gustavo. Hermílio de Moraes. Bebê, fala comigo. Embaixador. Caiu. Daqui a pouco ele volta. Volta aí, Bebê. Religa aí que nós temos que fazer um fechamento aqui. Olha. Pô, muito legal. Tá aqui esse presente aí de uma caneta de prata, um artista de ouro, um presidente de diamante, um governador que é o tesouro aí, que vai defender o tesouro, a riqueza de São Paulo. Amém. Né? Por favor, presidente. Olha, eu tenho uma última pergunta aqui. Eu como mãe, eu como mulher, O áudio dele deu pau. como cristã também, representando aí bastante a família brasileira. É uma honra, né, representar aí tantas pessoas aí que estão do nosso lado, do lado certo, do lado da liberdade. Eu quero pedir encarecidamente ao nosso presidente que fale aí, tá chegando o dia 30, a gente está virando, e eu quero que você chame essa virada, que você fale aí em nome de todo mundo que está junto nessa corrente pelo bem, pela liberdade. Primeiro um pouquinho de história, se me permite aqui usar alguns longos minutos. Final de 2014, quando aquela senhora foi reeleita, eu cheguei em casa e falei: o Brasil está perdido. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Mas quem sou eu? Um deputado do baixo clero. Não era nenhuma referência no partido. E algo aconteceu que falou: disputarei a eleição para presidente da República. E tinha um caminho pavimentado para ser o deputado mais votado, como havia sido em 2014, e podia ser senador, inclusive. Mas o que eu falei? Eu estou pensando em mim. Tá? E tinha, naquele tempo, uma filha que
de poucos anos de idade, a 0,5, né, depois de 4 homens. E comecei a andar pelo Brasil, com o apoio de um amigo aqui, outro lá. Quem me ajudou muito foi o Alex Ceará, lá do Ceará, obviamente. Eu chamo ele de Cabeção, né? Carinhosamente. Com todo respeito, com todo respeito. Realmente. Tá? E as coisas foram andando. A aceitação pelo Brasil, nunca tive a imprensa do meu lado. Chegou 2018, que era a tentativa de assassinato, né? A esquerda, de vez em quando, fala, é fake. Pô, tu acha que eu enganei todo mundo da Santa Casa lá de Juiz de Fora? Todo Einstein, hospital daqui? Pelo amor de Deus, perdi 15 quilos. Logicamente, o que alguns achavam? Que eu existia. Tá? No dia da facada, inclusive, tem uma imagem do Adélio que ele passa perto do Flávio, do Carlos, né? E daí o Carlos instintivamente entrou no carro. Ele ia matar, com toda certeza, ele ia dar uma facada no Carlos ali. O que queria com aquilo? Ver um filho assassinado, você largar a mão. Então tudo aconteceu. Os médicos da Santa Casa sempre disseram, quase todos que eu conversei, uma facada igual aquela, cada 100, um sobrevive. Mais do que a perícia deles, que eu reconheço, dos enfermeiros, a mão de Deus. Uma eleição, que eu quero contar depois da nossa vitória do dia 30, se Deus quiser, contar com detalhes para vocês. Eu não posso ficar com essa verdade comigo. Me interessa contar a verdade, documentado. E tivemos depois escolher o ministério. Eu cheguei, não tinha ministério, tinha só o Paulo Guedes. E acabou chegando gente, chegou o Tarcísio, chega outro, etc. Vi a vida pregressa das pessoas, seu currículo, etc. E formamos o ministério. Trabalhamos em 2019, um Brasil acabado, com certos problemas éticos, morais e econômicos. Resolvemos pandemia. O Saulinho falou, alguns não dão valor, né? 68 milhões de pessoas recebiam auxílio emergencial. Por mês, o gasto era de 50 bilhões de reais. Arranjamos recurso para isso, sem desequilibrar nossa economia, com muita responsabilidade para a nossa equipe de ministros, em especial, obviamente, o Paulo Guedes. Daí, 2021, continua a pandemia. Deixo claro, 2021 foi criado no Brasil 3 milhões de empregos com pandemia. 15 e 16 sem pandemia, perdeu-se 3 milhões de empregos no Brasil. 22 a guerra, fomos lá fora negociar com o presidente Putin a questão de fertilizantes. Críticas da imprensa toda metralhando a gente. E eu falei para os ministros que me acompanharam, foram muitos poucos para lá, né? Foi bastante reduzida a equipe. Eu tenho que decidir. Se eu ficar quieto aqui, e se vai ter guerra, não vai, e se eclodir a guerra, como é que eu vou negociar? Vai faltar fertilizante. O preço dos alimentos vai lá para cima. A minha missão é decidir. Foi um sucesso. De quebra, já chegaram 2 navios de diesel aqui, mais chegarão, porque temos problema nisso. Fizemos muita coisa, até o Pix. Alguns não dão valor para o Pix, até o Pix. Eu peguei os dados agora há pouco com o Banco Central, né? Liguei lá com o presidente, se eu não me engano, o dia que mais teve movimentação no Pix ultrapassou 90 milhões de ações no mesmo dia. Ou seja, facilitou a vida do pessoal. 6 milhões de pessoas abriram conta do banco para poder operar o Pix, que estavam na informalidade. Você não precisa mais no caixa eletrônico. Tá? Você faz a movimentação e automática na conta de outra pessoa, sem taxa nenhuma. Muita coisa para falar, junto com o Tarcísio. Passamos de 20 para 40 pontos, você perder a tua carteira. Alguns reclamaram. Vai ser caminhoneiro, vai ser motorista de táxi, de Uber, né, de van. Qualquer bobeada, você leva um flash ali e somou 21 pontos, perdeu sua carteira. Dobramos, majoramos a validade da carteira de 5 para 10 anos. Acabamos com o simulador para tirar a carteira de habilitação. Reduzimos em mais de 80% o número de radares pelo Brasil. O Tarcísio aqui não é promessa, tenho conversado com ele. Ele sabe que é um absurdo o número de pardais aqui em São Paulo. Vai reduzir isso também. É empresa, né? A culpa não é da empresa, é do poder público, que faz negócio. E não vou entrar em detalhes aqui.
muitas medidas para facilitar a vida das pessoas. Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso abre um mercado de trabalho enorme para a garotada. Investimos até no gamers. Zeramos os impostos de gamers, que hoje virou carteira de trabalho. Alguns não dão bola para isso, mas é uma realidade que está aí. O Brasil que se abre para o mundo. Todo mundo quer fazer negócio conosco, porque também eles não querem ficar dependentes de um outro país. Você não pode, como o próprio americano diz, né, na época era o Trump, a questão de depender de IFAs, né, e outras coisas, só a China tinha, você fica refém de um país. Temos que investir em tudo aqui nesse país. E a Amazônia é nossa. Não tem que dividir a biodiversidade da Amazônia com ninguém. O mais importante também, o que está em jogo? Eu costumo dizer, se você vai perdendo as coisas, seus bens materiais da sua vida, lá na frente, se você tiver liberdade, você vai recuperá-las. Se não tiver, você vai ficar um dependente do Estado. Vai depender de migalhas do Estado a vida toda. E as migalhas vão diminuindo cada vez mais, porque se a economia não roda, não tem entrada de receita. Eu tenho falado para o pessoal o aposentado rural, por exemplo, são alguns milhões pelo Brasil. Se faltar, se a economia não funcionar, não vai ter dinheiro para pagar vocês. Nós temos que ter a economia funcionando para você receber a tua aposentadoria rural. O outro lado, ao longo de 14 anos, só na Petrobras enterrou 900 bilhões de reais. O dobro do valor da Petrobras. Os caras roubaram o dobro do valor da Petrobras. A mesma coisa é BNDES, 400 bilhões de reais. Caixa Econômica, 45 bilhões. A continuar aquele governo lá atrás, se não fosse o impeachment, hoje estaríamos todo mundo aqui na miséria. Como está o povo da Venezuela, pisando em cima do solo mais rico do mundo em petróleo e vivendo numa situação de pobreza abaixo do Haiti. Então, qual é a escolha de vocês? Além de um modelo econômico, o modelo de liberdade ou não. O pessoal critica com razão aí a censura à Jovem Pan. Eu também critico. Mas quem propôs a ação, quem foi o iniciador da ação, foi o Partido dos Trabalhadores. Foi o PT, cujo candidato fala o tempo todo que vai censurar a mídia, vai controlar as mídias sociais. Nós temos que lutar contra isso. Alguns falam que eu devia dar um soco na mesa e levantar a espada e falar Shazam e resolver. Olha, tem uma passagem bíblica que diz, por falta de conhecimento meu povo pereceu. Se eu quiser resolver na pancada as coisas de uma hora para outra, pode, ou com toda certeza, vai ficar pior. Hoje todo mundo sabe o que é a Câmara, o que é o Senado, quais são meus ministros, o que é Supremo Tribunal Federal, qual o papel do TCU, do STJ. O pessoal sabe, não sabia. Não sabiam quase nada. Hoje discute política com P maiúsculo. Cada vez menos pessoas são enganadas por propostas como picanha. Eu vou aumentar isso, fazer aquilo. O que o PT faz o tempo todo? O Bolsonaro vai reduzir o salário mínimo. Nem existe base legal para isso, não é decreto. Passaria pelo parlamento, jamais um deputado votaria para reduzir isso aí. E tem gente que acredita. Ele vai reduzir o valor do BPC, vai tirar direito do trabalhador. Se o PT não mentir, vai fazer o quê? Por que o PT não fala o que fez ao longo de 14 anos? Eu posso falar 2 horas ou mais aqui, o que eu fiz ao longo de 3 anos e 10 meses, mesmo com a pandemia, com a guerra e com a crise hídrica aqui dentro. Mas o que interessa aqui nesse momento? Falta aí meia dúzia de dias para as eleições. Ou você acredita ou não acredita. O que a esquerda faz muito bem é aquela história. Todos os políticos são iguais. Todos. Em consequência, muita gente é tudo igual, ou vota em qualquer um, anula o voto, ou não vou votar. Não somos iguais. Há uma diferença entre nós. E tem muito político bom pelo Brasil. Nas minhas andanças, temos descoberto aí prefeitos, né, que realmente são idolatrados na cidade. O que eles fazem? O óbvio, não rouba. Chegou dinheiro, presta conta do recurso. Aplica onde
deve ser usado aquele dinheiro. É o que nós fizemos no Brasil. Eu sou o primeiro presidente com teto de gastos. E temos feito o possível com isso. O Tarcísio teve o quê? 6 bilhões no último ano? 6, vou arredondar para mais até, para mais. 7 bilhões em infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, o que mais? Fazer ponte por aí. Olha o tamanho do Brasil. 8 milhões e meio de quilômetro quadrado. Pegue obras de governos anteriores. Não tem. Não tem. Alguém lembra de uma grande obra de governos anteriores? Não tem. Nada. Nem recuperação de estradas. Agora, que tem bastante de governos anteriores, é inquéritos, é processo, desvio de recursos. Temos uma chance ímpar de continuarmos rumo à prosperidade. Eu sou o melhor cara do mundo? Não sou. O Tarcísio não gosta que eu fale isso. O Tarcísio tem uma inteligência aí que eu queria ter metade da inteligência dele. Não tem, ele é uma pessoa realmente privilegiada, além de botar a cabeça para funcionar. Tem gente que é inteligente e é preguiçoso. Daí vai acabar usando a inteligência para o mal. Então, nós temos uma chance ímpar de mudar o Brasil. Você pode ver, 10 ministros meus foram disputar as eleições. 10. 9 eu permiti que indicasse os seus respectivos substitutos. Um eu indiquei porque era chamado ministro Palaciano, ali do meu lado. Obtiveram sucesso aí fora. E a indicação deles, continuaram fazendo o trabalho deles sem problemas. Pessoas completamente desconhecidas, que estão fazendo um trabalho muito bom, muito melhor, ou nem se compara, com os que nos antecederam. Querem voltar à política antigamente? Alguém sabe o nome de um possível ministro do governo do Lula? Alguém sabe o nome? Nem o da economia ele fala. Nem da economia ele fala. Que fez com que o Henrique Meirelles desse uma entrevista, eu acho que foi no Poder 360, criticando isso. E diz que há uma divisão muito grande dentro do PT. Não é divisão, não. Há facções dentro do PT. Inclusive criminosas. Que alguns acham que a equipe, segundo o Meirelles, a melhor equipe econômica é a da linha da Dilma Rousseff. Da linha lá do primeiro-ministro, tá? Que o Lula teve, foi a corrupção, a segunda incompetência. Então, é hora de decidir. Eu apelo a vocês, decidam, não deixe de votar, não deixe levar o vovô, o bisavô a votar. Os mais jovens estiver na fila, a gente sabe que é a preferência dos idosos, mas leve o idoso para frente da fila. Esse pessoal que vai votar, que vai dar o melhor voto, porque viveram a história toda. A hora é de decidir. O PT. Vamos trabalhar, já tivemos a virada e vamos agora para ter a certeza de uma vitória retumbante em cima desse passado, desse dinossauro, tá, que ocupou aí a presidência da República durante 14 anos. Muito obrigado a todos. Presidente, agora, ó. É lindo, parabéns, Gustavo. Hoje à noite. Obrigado, Cuiabá. Gustavo, Parabéns, agradecer todo mundo aí. Viu? Dia 30, já sabe, né? Não troca o certo pelo duvidoso. Não deixa. Beijo pra todo mundo. Fica com Deus. Bom Tchau. show aí. Ó, você tem 40 milhões de seguidores. Você tem 40 milhões de seguidores. Eu sei que você vai fazer esse trabalho até o dia 30 com a gente. O que falar de Gustavo Lima? A gente não tem palavras para poder agradecer o homem que você se tornou, o artista que você é, o número 1 do Brasil, um cara de caráter, um cara honesto, um cara que defende a família, defende a nossa pátria. E obrigado por você acreditar na música, porque você sempre fala, aqui é sobre música. Mas chegou a hora da gente realmente pôr a cara, ir para frente e acreditar no 22 e no 10 o Tarcísio e 22 no nosso presidente. Obrigado. Dia 30 do 10, São Paulo vai votar 10 e 22. Obrigado, meu irmão. É isso aí. Valeu, embaixador. Obrigado. Você sabe que eu te amo, meu irmão. Tamo junto.